Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia você que está comigo todos os dias. Bom dia você que chegou aqui perto de mim hoje para dizer, olha, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. O Senhor está no controle, Deus é contigo. Maior o que está em ti do que os que pensam que são maiores. Ou seja, obrigada pela sua palavra de incentivo, de força, de norte, de amor, de paz. Vixe, solucei pela sua palavra que refrigera a alma e vem de Deus. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia você que quer o bem das pessoas. Bom dia você que tem plantado amor sem interesses. Bom dia você que trabalha na obra do Senhor por puro amor e sente no coração a necessidade de ajudar o próximo porque ama como Jesus te ensinou. Porque tem muita gente interesseira, né? A palavra de Deus diz que o amor não busca os seus próprios interesses, mas se alegra com a verdade, não pratica injustiça e serve com a autoridade de um Deus que nos ensinou a amar ao próximo e a servi-lo e a sermos humildes. Pense num caminho difícil, esse da humildade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o caminho da humildade. Amém? João Batista estava lá vivendo a vida dele, batizando, pregando o evangelho do arrependimento, ensinando que viria um maior que ele após a caminhada dele. João Batista já sabia de tudo. Além do que, João Batista tinha um parentesco com Jesus, né? E aí Jesus dá uma honra enorme àquele primo tão amado, né? Tão querido. Ele vai lá no Rio Jordão. Tô contando aqui para você a história, tá? Ele vai lá no Rio Jordão e pede para ser batizado. João Batista diz assim: o quê? Eu te batizar? Eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Imagine de te batizar. E aquilo tudo tem um significado espiritual muito profundo, em várias vertentes, inclusive teológicas. Mas o que o Espírito Santo ministrou hoje ao meu coração foi que desatar as sandálias tem a ver muito com o ministério de Jesus. Desatar as sandálias, nós dizemos em todo tempo que as sandálias do Evangelho, né? Os pés do mensageiro que anunciam a paz, as boas novas, né? A Bíblia nos fala e nos revela em todo tempo o sentido das palavras quando a gente fala sobre sandálias no Evangelho. A Bíblia é tão clara quando diz que a palavra é Jesus. Então, aquele momento era como se João Batista estivesse liberando Jesus para começar o ministério. Ele é batizado e o João Batista diz: eu não sou digno. Quem sou eu para tirar suas sandálias? As sandálias do Evangelho da Paz estavam sendo desatadas. E a partir daquele momento, o próprio verbo vivo, estaria falando sobre o seu Pai, sobre o nosso Deus, e estaria já vivenciando a obra restauradora, libertadora, vivificadora e salvadora das nossas vidas. Com tamanha missão que Jesus tinha, com tamanho poder vindo da parte de Deus, João Batista olha e diz: quem sou eu para desatar? Eita, para cortar o laço, para que ele nasça na sua missão e realize o plano da salvação.
João Batista tinha total consciência desse momento, aleluia, porque ele sabia quem era Jesus. Desatar a partir dali. E Deus nos mostra uma sequência. É batizado, é mergulhado para servir de exemplo para nós. Ele era Deus e foi batizado para começar o ministério, para começar a falar na vida adulta, no amadurecimento. E Jesus iria demonstrar como seria o serviço dos seus discípulos, dos apóstolos, dos fiéis, daqueles que estavam vivendo em novidade de vida. E Jesus vem e abre as portas no reino espiritual para que a sua palavra seja difundida. E se ouve uma voz dos altos céus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Desatar as sandálias dos pés de alguém que nasceu para servir é entender o caminho sobremodo lindo, tremendo, sobrenatural, acima de todos os outros, de que ele viria para fazer a diferença. O significado original dessa palavra, eita Deus, transmite uma informação clara, genuína, verdadeira de quem era Jesus quando João Batista diz: eu não sou digno de desatar as sandálias deste homem. Não é somente sobre o significado de desatar as sandálias, de humildade, de bondade, de serviço, de se submeter à autoridade de alguém. Mas é muito mais que isso. Desatar as sandálias é desprender, é dar liberdade. A partir de agora, você está livre para pregar as boas novas. É agora. O momento é agora. Começa o teu ministério agora. Por isso, a propriedade e a responsabilidade na fala de João Batista em ser tão incisivo em dizer que eu não sou digno. Eu não sou digno. João Batista, o precursor de Jesus, preparando o caminho para a sua chegada em ministério, revela naquela hora que ele chegou, que ele está ali. Eu não sou digno, não somente como ato de humildade, mas no reino espiritual estava se abrindo a missão de Jesus Cristo. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a palavra. Nós temos vivido dias tão difíceis. Existem pessoas que querem exercer e fazer coisas às quais não foram chamados, impedindo caminhos e forjando situações para viver o inusitado, quando o inusitado não lhe pertence. Mas João Batista, ali naquele momento, ele sabia que Jesus era o Messias, o Salvador. Não sou digno de desatar as suas sandálias, a correia. Ele cita a correia. A consciência de que Jesus era infinitamente superior. Uma tarefa servil que estava demonstrando que Jesus era o Messias esperado, cuja vinda ele próprio preparara. João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus e seu ministério, pregava a mensagem de arrependimento e dizia claramente: vai vir um maior do que eu. Esse é o Messias. A partir do batismo e da declaração de João Batista, se inicia o ministério público de Jesus, pregando a mensagem do reino de Deus, realizando milagres e atraindo muitos discípulos para estar aprendendo sobre o verdadeiro significado do amor. Quem ama não prejudica. Quem ama vive
esse amor. Quem ama derrama o vaso cheio de alabastro, cheio de óleo precioso, porque entendeu o verdadeiro valor de Jesus. Quem entende o significado da palavra de Jesus muda de comportamento. A frase de João Batista não é apenas uma declaração de humildade, é uma indicação de que o amor chegou e de que tudo que nós precisávamos a partir daquele momento estaria se realizando. E uma nova aliança, uma nova dispensação, onde a graça e o perdão iriam se manifestar constantemente a partir daquele momento. Deus se manifestando de maneira poderosa e transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você entenda o verdadeiro significado de Jesus, o Verbo vivo, o amor verdadeiro que nós precisamos. Deus te abençoe, cheiro no seu coração. Partiu o trabalho, chegou minha hora, eita glória! Partiu o trabalho, mas que essa mensagem possa ficar no seu coração, que essa mensagem possa trazer discernimento, quebrantamento, entendimento, para que você mergulhe no coração onde esse amor é transbordante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus te abençoe. Bom dia, partiu o trabalho. Beijo no coração. Quem mandou presente, um beijo grande. Que a paz. Eliane, minha linda, você veio a Fortaleza, você está em Fortaleza. O que aconteceu que eu perdi esse bonde? Me diz aí. Deus te abençoe, um cheiro no coração, escritora maravilhosa. Que o projeto de Deus esteja se realizando na sua vida sempre. Em nome de Jesus. Um cheiro, pessoal. Bom dia. Tchau. Beijo.